Olá, meu nome é André Miguelin, para quem não me conhece, sou cirurgião vascular, formado pela FAMERP desde 2007, trabalho aqui no Hospital de Base São José do Rio Preto e dou aula nessa instituição. E fiz a minha residência de cirurgia vascular, cirurgia geral e angioradiologia intervencionista e cirurgia endovascular nessas instituições. E também, em 2019, eu completei o meu doutorado sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma. E eu vou abordar um tema hoje que chama aterosclerose obliterante periférica. Aqui eu vou iniciar com um paciente que tem um quadro de dor e repouso. E esse paciente, ele internou no hospital devido a uma dor muito forte e ele não tinha feito o diagnóstico nesse período. E o que aconteceu? Não, é um paciente de 45 anos e não tinha nenhum fator de risco para aterosclerose e foi feito um exame de Doppler que observou que ele tinha, na verdade, um aneurisma de artéria poplítea e nesse aneurisma tinha muitos trombos que começaram a fazer um aterembolismo. Por isso que esse paciente chegou com um grau de isquemia avançado até nos pés. E quando foi feita a angiotomografia, a gente conseguiu ter uma dimensão melhor desse aneurisma, né? Que era bem volumoso. E é um paciente jovem, se for ver, e a causa provavelmente é devido a um familiar, porque ele não tinha nenhum outro fator, não fuma, tá? E na arteriografia, observa uma lentificação, né, do enchimento distal com traço. E esse paciente tem uma peculiaridade ainda, ele não tinha uma safena, a safena dele tinha 2 milímetros, então para tratamento com enxerto e como ele embolizou muito, houve uma dificuldade de decisão, né, de procedimentos, mas aí acabei optando por colocação de um stent reversível, que é o Viaban. Inclusive esse paciente fez fibrinólise também para melhorar a perfusão distal e tivemos uma vantagem de utilizar um Viaban que ele é bem comprido, um Viaban de 225 milímetros de comprimento. Então eu usei um de 8 por 225 milímetros. Então essa foi a vantagem de eu ter cobrido todo o segmento fêmuro-poplíteo e a poplítea distal. Então conseguiu melhorar bem a circulação dele com um único stent. E aqui o acompanhamento no consultório, já houve uma melhora na cicatrização, né, dessas feridas, né, causada pela isquemia de pododáctilos, em processo de cicatrização. E ele veio no consultório nos últimos dias aí já praticamente cicatrizado, sem dor, com pulsos distais. Então, por mais que ele fez o atroembolismo e teve quase que evoluiu para uma amputação, né, que foi um salvamento de membro. Então, a técnica utilizando, né, o Viaban foi muito eficaz e promoveu a melhora clínica e uma cicatrização desse caso. Nós temos mais um caso de estenose de um stent prévio de um paciente que tinha uma angina abdominal. Então, esse paciente aqui, ele teve uma perda ponderal crônica devido à dor, ele tinha medo de comer, né? Então ele tinha sinais clássicos de isquemia mesentérica crônica. Então ele tem o tronco celíaco era subocluído, a mesentérica superior patente e a mesentérica inferior ocluída. Então, quando foi colocado o stent há 2 anos atrás, melhorou tudo, porque ele tinha tido um emagrecimento importante, ele tinha esse medo ao comer, então ele tinha muita dificuldade, né, de alimentação. Depois que foi feito, ele teve uma melhora significativa, só que depois de 2 anos voltou a ter os mesmos sintomas. Perda ponderal, ele começou a ter dor após 40 minutos, né, de se alimentar,
e isso causou muito desconforto. Então ele criou uma estenose intraestente. E aí foi optado, né, em um procedimento, a gente conseguiu cateterizar essa região, né, do tronco celíaco, passou o fio e programamos para ele uma angioplastia. Então foi realizada uma angioplastia com balão e foi feito tudo dentro do diâmetro relacionado ao stent. Então tinha um stent de 6, a gente usou um balão de 6 também milímetros. E aqui o resultado pós-angioplastia. Então observa-se que não há mais a estenose que existia no terço proximal do tronco celíaco. E essa paciente ficou tudo bem, melhorou muito o quadro de dor e no momento agora se encontra assintomático. A aterosclerose obliterante periférica é uma doença que tem um grande impacto, né? Se você for observar, manifesta-se em 10% da população mundial clinicamente, 95% das coronariopatias, 85% das claudicações intermitentes, 75% dos acidentes vasculares cerebrais. Eles têm uma prevalência de 3 a 6% na claudicação intermitente dos pacientes após 60 anos. E a isquemia crítica comete de 500 a 1.000 casos por milhão ano, sendo que 10 a 40% desses casos evoluem com uma amputação primária. Então, o impacto é enorme da aterosclerose. Dentre os termos que a gente utiliza, existe o conceito da aterosclerose, que é o que? São lesões que ocorrem nas artérias de grande e médio calibre, caracterizadas pela placa de aterosclerose, causando depósito de lipídios, carboidratos, componentes do sangue, tecido fibrótico e cálcio. Enquanto que a arteríolo-esclerose é um termo genérico para a rigidez e espessamento das arteríolas, ou seja, variante morfológica com proliferação fibromuscular ou endotelial, com diminuição da luz vascular e que atinge as pequenas artérias e arteríolas. E a esclerose da média de Montberg é uma fibrose e calcificada da camada média das artérias musculares, principalmente, mas também das grandes artérias, e é o que acomete, o que mais é visibilizado no diabético. Então, a patogenia depende de dados epidemiológicos, dados experimentais e dados humanos. Então, existem vários fatores que são a causa da aterosclerose, que seriam os fatores de risco, né, para ter esse acometimento. E a alteração do metabolismo lipídico, o papel do endotélio, o papel da trombose e o papel da inflamação. Isso são as causas da aterosclerose. E o que a gente observa desses fatores de risco, em relação à idade e o sexo, ela acomete mais o sexo masculino e é de 50 a 70 anos. Então tem essa relação do LDL versus HDL, o tabagismo, hipertensão arterial, a diabetes mellitus e o fibrinogênio são esses fatores de risco. Então, os fatores de risco, eles vão aumentando de acordo com a associação deles. Então, por exemplo, o tabagismo aumenta de 2 a 7 vezes, né, a aterosclerose. Problemas de colesterol, 2 vezes. Hipertensão arterial em homem, 2 vezes. Em mulheres, 4 vezes. Em relação à diabetes mellitus, aumenta 3 vezes a chance de você ter a aterosclerose. Então, no quadro clínico, nós observamos na parte vascular, desde a claudicação intermitente, dor em repouso, neuropatia, isquemias, né, distúrbios sensitivos, neuropatia, né, como associado, a sensibilidade ao frio e, em casos, impotência sexual.
seria também, principalmente naqueles pacientes que evoluem com lerite. A fisiopatologia é da seguinte forma: começa a ter essas placas ateroscleróticas, tá? Esse quadro inicial é insidioso, sintomas inespecíficos, você vai fazer o exame físico, está normal. Quando começa a ter uma alteração hemodinâmica, aí já é necessário um grau mais crítico de estreitamento da luz do vaso. Isso é muito relacionado à parte física. Então, vamos supor, se você reduz o raio do vaso em 50%, você aumenta em 16 vezes a resistência ao fluxo. Então, essa diminuição no diâmetro do vaso em relação ao raio, você tem essa alteração na resistência ao fluxo. E quando você aumenta, né, 2 vezes o comprimento dessa placa, você diminui em 10% o fluxo. Então há essa relação em relação ao raio e em relação ao comprimento. E aí a parte física altera muito. Então, quando você tem o raio diminuindo, aumenta muito a resistência ao fluxo. Quando você tem um aumento do comprimento, diminui o fluxo. Então, há uma relação direta nessa alteração anatômica da artéria. Em relação ao quadro clínico, ocorrem umas alterações na coloração. Então, você vê que há uma palidez quando você levanta o pé do paciente. Então, ele começa a ter um sinal de isquemia. Tem casos que o paciente às vezes pode estar com uma hiperemia reativa, você levanta o pé e já fica bem pálido. O tempo de enchimento venoso, alterações tróficas, né, que pode dar necrose, cianose. Você tem também atrofias, né, pode ter uma alteração aí também dessa parte, principalmente diminuição dos pelos. Então o pé fica mais gelado. Às vezes você vai ver ausência de pulsos distais, e quando você vai observar, devido a uma placa de aterosclerose, pode dar até um certo grau de frêmito. Quando a gente vai analisar a classificação do quadro clínico, há duas classificações que a gente utiliza, né? A de Fontaine e a Rutherford. Em relação a de Fontaine, a gente tem os estágios, tá? Que vão do 1, quando é assintomático, 2A, uma claudicação intermitente leve, o 2B, uma claudicação intermitente de moderada a grave, a 3 já é uma dor em repouso, e a 4, quando tem uma gangrena ou uma ulceração. Quando nós vamos para a Rutherford em termos de categoria, a 0 é assintomático e o grau também. Na 1 é uma claudicação leve. Na 2 ou no 1, tá, em termos de grau, no algarismo romano, é uma claudicação intermitente moderada. E na 1 continua uma claudicação intermitente que vai ser grave, e aqui já vai ser categoria 3 de Rutherford. Em relação à dor em repouso, é a categoria 4 de Rutherford e o grau 2. Tá? Em relação quando a perda tecidual, é a categoria 5 e o grau é 3 no romano. E quando você já tem uma perda tecidual grande, vai ser a categoria 6. E no grau, né, do Rutherford vai ser 4. E os exames complementares, o principal e o exame não invasivo inicial seria o Doppler, que ele já vai dar a localização, a morfologia dessa placa e também o grau de estenose ou oclusão que você tem nessa circulação. E aí você vai para outros exames complementares, dentre eles a arteriografia, que vai observar se tem uma alteração parietal, se tem estenoses, calcificações, avaliar as bifurcações e os ossos. E aqui a gente tem um caso para ilustrar de uma estenose, uma suboclusão de carótida esquerda, na qual foi colocado um stent, e após a colocação de stent houve o fluxo normalizado nessa. Então, a aterosclerose, o tratamento, você inicia sempre com medidas profiláticas, né? O tratamento primário seria
combate ao tabagismo, a correção da dislipidemia, o controle da obesidade, evitar o sedentarismo, o controle da pressão alta e da diabetes. E quando nós observamos a parte do tratamento, né, da trombose, a primária foi o que a gente comentou, e a secundária, né, em alguns casos de anticoagulantes, o uso de antiagregante plaquetário também ajuda bastante no controle da aterosclerose. E quando tem já umas manifestações isquêmicas, né, aí você tem o tratamento da claudicação intermitente. É importante o parar de fumar, você ter um exercício mais programado, por exemplo, tem claudicação, né? Então, por exemplo, o paciente anda 100 quarteirões, tem dor, ele tem que parar por dor. Aí ele tem que voltar a deambular, então andar, para, dói, continua depois para você fazer uma melhora da circulação colateral. E a parte farmacológica tem as medicações, os vasodilatadores, aqui entra também a cilostazol, avaliar a função plaquetária desses pacientes, então você pode estar utilizando os antiagregantes plaquetários e as estatinas para controle, né, da dislipidemia. Quando você tem a aterosclerose obliterante periférica, você necessita de um tratamento, principalmente para isquemia crítica, o importante é a manutenção da temperatura dessa pele, do pé principalmente, das extremidades, porque esse paciente ele vai ter muita frialdade por falta de circulação. E no caso, a posição deixando proclive, uso de analgésicos, às vezes você tem que utilizar analgésicos de baixa intensidade associados com de alta intensidade para escalonar melhor o controle da dor. O uso de antiagregantes plaquetários, principalmente para evitar uma instabilização, né, tanto de placas, algo do tipo. O uso de anticoagulantes, né, o paciente teve uma embolia tardia, você usa a anticoagulação perene. Ou um paciente que teve uma embolia e tem uma sequela, né, da embolia e virou uma insuficiência arterial. Ou alguns casos que, por exemplo, vem, né, os trabalhos estão saindo aí em relação ao xarelto de 2.000 miligramas para até prevenção nos casos de isquemia de longa data e de amputações, no caso. E o bloqueio nervoso seria um bloqueio anestésico. Então você vê esse caso aqui, que era um paciente jovem que fez uma injeção de codeína de forma inadvertida, né, não foi na artéria, foi na artéria e não na veia. Em todo o trajeto fez uma trombose aqui das artérias, da artéria braquial, ulnar e radial, e ele fez uma isquemia aguda desse membro. E esse paciente chegou na emergência com muita dor, urrando de dor, e a gente pediu para fazer um bloqueio anestésico para conseguir controlar essa dor, para ver a melhor parte de terapias em relação ao que a gente ia programar. No entanto, esse paciente teve um desfecho desfavorável em relação a essa isquemia. E também o tratamento da neuropatia isquêmica, também a gente tem que estar tratando. Em alguns casos a gente utiliza também a fibrinólise para melhorar a circulação. Então tudo vai depender do tempo, né? A fibrinólise é muito bom para tromboses agudas. E, então, até 14 dias a gente recomenda, estendendo até 21 dias, é possível estar realizando a fibrinólise por catéter. Quando falamos sobre o território aorto-ilíaco, existem 3 tipos de possibilidades desse tratamento. Seria a revascularização padrão, que seria o enxerto aorto-ilíaco ou aorto-bifemoral, as endarterectomias, tanto de aorta quanto de ilíacas, e as angioplastias com colocação de stent, dependendo, né, dos stents até das ilíacas, ou indo esses stents até a aorta distal, no máximo até próxima da renal. Em relação à revascularização padrão, o que a gente tem
de possibilidades, né? Então você isola a aorta infrarrenal, faz uma arterotomia, tem que retirar um pouco da placa ou do trombo que tem aqui para poder você ter a luz e realizar o procedimento. Então aqui você vai fazer uma anastomose na aorta com a prótese de Dacro e você vai utilizar os ramos da prótese para fazer nas femorais ou nas ilíacas. Então nesse caso você faz um enxerto aórtico bifemoral. Agora, em relação no território aórtico de ser feita uma endarterectomia da aorta, eu já acho um pouco difícil os resultados, porque tem o risco de trombose e também quando a gente retira a placa da aorta, a aorta fica muito delgada, é uma aorta que tem um alto fluxo, uma alta pressão, então eu fico um pouco receoso em relação ao tratamento de endarterectomia de aorta. Eu acabo não indicando esse procedimento, a gente já fez, mas não me sinto à vontade nesse tipo de tratamento, porque além de você tirar a placa, você tem o risco aqui de sangramentos em relação às lombares, rasgar a aorta. Isso é complicado quando você tem uma complicação posterior da parede da aorta. E aí você começa a ter dificuldades em relação a fazer suturas, o paciente tem um grande sangramento. Então, na minha opinião, em relação a endarterectomias, ela é muito boa em relação de bifurcações, por exemplo, a carótida, a femoral, até mesmo se fosse ilíaca comum para externo, que também seria uma possibilidade. Mas para a aorta eu acabo não indicando esse tipo de procedimento porque acaba dificultando o tratamento em si. E no território aorto-ilíaco, né? Quando você tem uma dificuldade, às vezes pela condição clínica do paciente, ou se é uma lesão só de ilíaca comum, é bem mais simples. É possível fazer por stent com segurança. Em alguns casos, a gente acaba hiperindicando a endovascular pelo status clínico do paciente. Então, esse paciente aqui tinha uma oclusão bilateral de ilíaca comum, no final da comum para externa, lateral. E na arteriografia se confirmou que você, nesse caso, tinha uma ilíaca interna, um pouco de comum, e ocluída a ilíaca externa. E a gente optou pela punção ipsilateral. Foi realizada toda a angioplastia e foi feita a colocação de um stent da ilíaca comum na parte da bifurcação até a ilíaca externa. Esse paciente recuperou bem, foi tudo tranquilo pós-operatório e houve uma cicatrização e melhora da dor no repouso. Em relação ao tratamento infrainguinal, existe a possibilidade de realizar o enxerto femoropoplíteo. Aqui no caso foi um enxerto femoropoplíteo infrarrenicular com a safena invertida. Você disseca, né, a região da femoral, da poplítea e vai retirando a safena ao longo do trajeto dela de forma escalonada. E você faz, nesse caso, inverteu a safena, ela tinha uma safena boa, esse paciente, e conseguiu fazer um enxerto femoropoplíteo. E temos a opção do tratamento endovascular. Aqui é um caso que já tinha um stent, fez uma estenose pós-stent. Observa que ela já tinha uma placa de aterosclerose nessa região e tinha um pouco de deságue na região distal. E aí foi optado por fazer a angioplastia desse segmento e conseguiu melhorar todo o fluxo distal em relação a esse tratamento. Nesse caso, é um paciente que teve um quadro de atroembolismo e foi feito um Doppler inicialmente, que tinha múltiplas estenoses, né, no território femoropoplíteo, e foi optado por uma revascularização.
e foi feita a arteriografia. Observa que existia bastante irregularidade pretal, com dificuldade desse sangue, né, seguir em relação ao trajeto das artérias. Então foi feita uma angioplastia do território femoropoplíteo e já houve uma melhora significativa em relação ao deságue, e o paciente melhorou a parte da cianose, melhorou essa parte da isquemia distal, apenas com o tratamento da angioplastia. Agora, nesse caso, era um enxerto femoropoplíteo que ocluiu, trombosou. Então, optamos por um tratamento com fibrinolítico. Então, aqui a arteriografia antes da fibrinólise, a gente observa que o enxerto estava ocluído, só tinha artéria femoral profunda e não observávamos só colaterais, praticamente você não vê nada do enxerto, começa a ter um enchimento distal, né, nesse caso, e uma dificuldade enorme da vazão desse sangue. Então, você com dor de repouso, uma trombose aguda do enxerto. Então, foi optado por esse tratamento fibrinolítico. Então, após o tratamento fibrinolítico, a gente foi fazer o exame de controle e observou que houve uma melhora no deságue, né, nesse caso. E o que a gente percebe? Diminui muito a carga trombótica, começou a aparecer toda a circulação. Aqui na região da anastomose está bem patente, não era visível, e consegue observar que há um deságue para a artéria tibial anterior, ficou bem rápido esse deságue, e a gente observa que tanto a tibial anterior quanto a pediosa tem bastante circulação em relação à comunicação do antepé e a região do retropé, que tem aí a possibilidade de melhora, né, do quadro clínico, e aí melhorou a dor em repouso, nesse caso específico. Aqui é o nosso setor, né, de angiografia e hemodinâmica. Aqui nós temos uma sala com um aparelho que tem um tomógrafo acoplado, que a gente consegue fazer a tomografia integrada para fazer também o formato de 3D e o 3D roadmap para melhorar a visibilidade em relação a alguns tratamentos mais específicos. O pessoal também da neurointervenção utiliza bastante esses recursos. Nós temos o nosso ultrassom, que possibilita a realização das funções guiadas, tanto para catéteres, né, ou alguns pacientes sem pulso, para poder fazer os acessos, tanto femorais quanto também de pediosa, de tibial posterior quanto tibial anterior. E nesse setor a gente faz todo tipo de angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular. Os nossos aneurismas, as traumas, as embolizações de sangramento, TIPs, as quimioembolizações hepáticas. Agora a gente faz também a radioembolização com itrio 90. E gostaria de deixar um recado a vocês, se vocês gostaram muito do conteúdo, compartilhar principalmente com os outros vasculares ou outros residentes da vascular, para nos impulsionar em relação a estar sempre trazendo um conteúdo aí que possa ter uma informação, uma inovação, melhorar a qualidade, uma educação continuada e também a gente possibilitar que há novas tecnologias, novos procedimentos e poder informar, principalmente em relação à dificuldade que nós temos hoje, porque a questão do congresso, né, dos encontros, aumentou mais a parte online, então isso acaba ajudando na divulgação de conhecimentos. E então vocês podem me acompanhar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Está disponibilizado esse conteúdo nessas plataformas, então fique à vontade, acompanhe, se possível, né, dar uns likes, né, para divulgar mais o nosso trabalho aí. Então, agradeço muito a atenção de vocês e o próximo conteúdo vou estar disponibilizando aí ao longo da semana.
que o tema abordado, talvez, isquemia mesentérica, acho que seria interessante falar também isquemia mesentérica, um assunto aí que é pouco conversado nas instituições. Um abraço a todos e até mais.